Marcos, aleluia, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Aleluia. Eu vou trazer isso aqui um pouco mais. Vai chegar o dia que eu vou colocar esse pedestal lá no meio para poder ficar perto de vocês, porque vocês a cada dia estão mais longe de mim. E olha que quando eu venho para cá, eu tomo banho, eu uso um sabonete cheiroso, eu passo um perfume. Hoje acho que eu nem passei perfume, mas eu usei um sabonete cheiroso para ficar perto de vocês, entendeu? E vocês ficam fugindo de mim, e eu querendo me aproximar de vocês, e vocês fugindo. Então tá, Marcos 11, abriram? Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouco, meditar um pouco no que Marcos escreveu no seu evangelho, nesse capítulo. Antes de iniciar propriamente dito, eu quero frisar que no decorrer dos anos, a pregação do evangelho se tornou tão, como que eu vou falar, descobri um termo, tão mecânica, algo muito mecânico, sabe? Tomou assim uma forma engessada, porque no passado os apóstolos e os primeiros cristãos, eles iam para as reuniões, né, os líderes, eles vinham e eles falavam de Jesus. Eles falavam de Jesus. Primeiro que eles não tinham muito material de estudo. Eles tinham alguns, né, até tinham algumas referências, algumas cartas de Paulo, de Pedro. Eles não tinham muito material. Então eles se reuniam de uma forma assim muito simples. Eles conversavam acerca de Jesus, acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus operou, a sua morte, a sua ressurreição. Eles usavam o Antigo Testamento, sim, mas basicamente para mostrar que Jesus ele não surgiu do nada, mas que Jesus foi profetizado pelos profetas, né? Então eles utilizavam os Salmos, Isaías e muitos outros profetas para falar de Jesus. Para falar de Jesus. Para falar acerca da salvação. Não tinha nada mecanizado. Tipo assim, eu creio, e a Bíblia diz que eles oravam, né? Eles oravam. Inclusive Paulo, ele pede oração a uma determinada igreja e diz: olha, vocês orem por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Olha, me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Ou seja, uma palavra rema, não a letra, mas uma palavra vinda de Deus, uma palavra revelada. Aleluia. Amém, gente? Então,
Às vezes a gente mecaniza tanto não, nas nossas reuniões, os nossos cultos tem que ser assim, primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, primeiro tem que cantar, depois tem que fazer, sabe, é bom, mas às vezes a gente não deixa muito, não dá muito lugar para o Espírito Santo fazer qualquer coisa, porque não, hoje é culto disso, então tem que ser assim, domingo é culto daquilo, então tem que ser dessa forma. Na verdade, quem estabeleceu essas coisas fomos nós, né? Nós estabelecemos isso, que terça-feira é culto de estudo, nós estabelecemos, e é claro que Deus, ele respeita e ele concorda com isso. Mas quem é que governa a igreja? Quem é o cabeça? Não é Jesus? Né? Não é verdade? Então, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, no dia que ele quiser, e na maneira como ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu conheço uma pastora, que ela de vez em quando ministra sentada, e ela, por sinal, ministra muito bem. Pastora Tânia, ela ministra sentada, ela já está com uma certa idade, já com uns 70 anos, e tem gente, você acredita que tem gente que critica ela? Porque ela ministra sentada? Tem gente que critica. Interessante isso, né? Quer dizer, se sair da forma, se sair da tradição, para algumas pessoas está errado. Está errado, né? Se sair daquela tradição, para algumas pessoas está errado. Não pode ministrar sentado, é uma falta de respeito. Então Jesus desrespeitou, porque ele ministrou sentado. Jesus, ele ministrou sentado. Então nós temos que sair dessa religiosidade, que às vezes tanto prejudica a gente, né? Não, se o pastor tiver dessa forma, tá bom, se não tiver, tá ruim. Enfim, então quando eu chego aqui às terças-feiras e digo, olha, nós vamos conversar, e às vezes aos domingos eu também falo, não vou pregar não, nós vamos conversar, vamos conversar acerca disso aqui hoje, assim, e às terças-feiras às vezes até vocês participam, né? Às vezes até vocês participam e alguém faz um comentário, né? O pastor Jair muitas vezes faz um comentário dentro daquilo que a gente está falando e nos auxilia, e até a Maria de Lima participa às vezes daquilo que a gente está falando aqui, e poxa, é uma interatividade, né? E isso é bom. Até a irmã Célia está querendo participar também. Então vamos lá, gente, vamos ler no versículo 12, que diz assim, Marcos 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Olhem para mim. Lá no versículo 1 dessa passagem, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproximou de Jerusalém, de Betsagé e Betânia. São lugares diferentes, né? Jerusalém, Betfagé e Betânia são lugares diferentes. Não se sabe exatamente a localização dessa cidade, Betfagé, mas se sabe que o significado dessa palavra significa casa de figos, casa de figos. Pensa-se que era um lugar onde se tinha muitas figueiras, né? Muitas figueiras. Talvez seja por conta disso o significado, o nome dessa cidade, né? Casa de figos. E Betânia
né, Betfagé e Betânia ficava próxima uma das outras. E Jerusalém, ela ficava localizada a cerca de 3 quilômetros de Betânia. Betânia, uma cidade muito conhecida para nós, não é verdade? Quem lembra de Betânia? Não é Maria Betânia não, viu gente? Me ajuda aí. É Betânia, a cidade. Quando eu falo Betânia, você lembra de quê? De Lázaro. De mais alguém? Você lembra de mais alguém? Maria, irmã de Lázaro. Mais alguém? Hã? Tá, e você lembra de algum fato ocorrido em Betânia? Hã? Ressurreição de Lázaro. Betânia ficou assim. Betânia se tornou mundialmente conhecida. Por causa de Jesus, sim, mas por causa de uma família. Lázaro, Marta e Maria. Essa família se converteu a Jesus. Essa família creu em Jesus. E não só creu, decidiu ser discípulos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria, eles decidiram não apenas ser discípulos de Jesus, mas ser amigos. Amigos. A Bíblia vai dizer que eles eram amigos de Jesus. Mas eles não foram apenas crentes em Jesus, eles não foram apenas discípulos de Jesus, eles não foram apenas amigos de Jesus. Eles hospedavam a Jesus na sua casa. Lindo isso, né? Eles eram amigos bem chegados. Eu não sei, e talvez vocês possam me ajudar, eu ainda não vi na Bíblia um lugar que Jesus tenha se hospedado. A gente vê que Jesus foi comer na casa de Zaqueu, né? Jesus foi comer na casa de Simão, que era um sacerdote, se não me falha a memória, um sacerdote, quando entrou a mulher e ungiu os seus pés, né? Jesus ele participa de um banquete, ele participa de um jantar, na casa de alguém, de um almoço, não sei, mas ele não se hospeda. Até na casa desse tal Simão, eu acho que foi Simão, sim, Jesus chama a atenção dele. Jesus diz assim: olha, eu entrei na sua casa e você não me saudou com ósculo santo. Eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. E era uma falta de educação receber uma visita na sua casa, né? Primeiro que o ósculo santo, o beijo no rosto, é um costume judeu, até hoje os judeus, eles se beijam na face, seja homem, seja mulher, eles se beijam na face. Mas Simão, que era um sacerdote, ele recebe a Jesus, não porque era amigo de Jesus, e ele também não queria se comprometer em ser visto como amigo de Jesus, porque ele poderia ser expulso da sinagoga, ele poderia ser expulso da religião judaica. Então ele recebe a Jesus, mas ele não cumprimenta a Jesus, ele não lava os pés. Na verdade não era o dono da casa que lavava, era um funcionário, um empregado. Se não tinha empregado, o dono da casa lavava, ou a esposa da pessoa lavava os pés do visitante, né? Mas Lázaro, Marta e Maria, eles hospedavam o Senhor Jesus. Gente, isso é difícil até da gente assimilar isso, porque eles estavam hospedando o próprio Deus. O próprio Deus, na casa deles. Infelizmente, a Bíblia fala pouco acerca de Marta, de Maria, de Lázaro. A Bíblia fala pouco, mas eu tenho convicção
Eu tenho convicção que essa família foi tão impactado, foi tão abençoado, ensinado, recebeu tanto da parte de Jesus, que eles fizeram muita coisa. Muita coisa. Você já pensou, o Lázaro? O cara morreu e Jesus ressuscitou ele. Então, eu acho que Marta, Maria e Lázaro, eu acho que eles foram assim, discípulos ferrenhos, autênticos, fidedignos no Evangelho. É impossível estar com Jesus dessa forma, sabe? Eu posso ver Marta pegando uma toalha. Jesus, está aqui uma toalha branquinha, limpinha, para você se banhar. Colocando água. Aí, Jesus, me dá sua roupa, mestre, eu vou lavar. A Bíblia, claro que a Bíblia não conta esses pormenores, irmãos, porque não ia ter livro para escrever tudo. Mas é claro, Jesus ele chega na casa de Marta, na casa de Maria, e elas amavam a Jesus a tal ponto que, claro, que ia cuidar dele. Né? A Bíblia só fala que eles serviam comida para Jesus, mas não era só isso. Jesus dormia lá, Jesus pernoitava, Jesus ficou lá muitas vezes, todas as vezes, a maioria das vezes que Jesus ia para Jerusalém, Jesus ficava em Betânia, na casa deles, aleluia. Então eu posso ver o Lázaro correndo no galinheiro, pegando uma galinha para matar, para servir para Jesus. Está aqui escolhe um frango, uma galinha mais gordinha, melhorzinha. Não, é para o mestre, gente. Maria, capricha aí, Marta. É para o mestre vai jantar, o mestre vai almoçar aqui com a gente. E às vezes não era só o mestre, não. Os 12 discípulos também. Os 12 discípulos também. Então, é impossível ter tido esse contato, essa comunhão com o Senhor Jesus e não ser impactado. A presença de Jesus era o suficiente, mas ali não era só a presença, né? Eram as palavras dele, era o toque, né? Jesus era uma pessoa amorosa, né? E né? Então, ô Lázaro, você está bem? Vem cá, meu amigo, me dá um abraço. Eu acredito que Jesus e Lázaro eram mais ou menos da mesma idade. Mais ou menos, da mesma idade. Você está bem, meu amigo? Vem cá, rapaz, me dá um abraço aqui. E aí, ósculo santo, conta aí como é que foi, como é que estão os negócios. Eu gosto de imaginar essas coisas, né? Então, Jesus, ele todas as vezes que ia para Jerusalém, ele se hospedava na casa deles, de Lázaro, Marta e Maria. Porque quem é que não gosta de estar no lugar onde é bem recebido, gente? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de ser bem tratado? O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele vai falar, olha só, João vai dizer que ele era o apóstolo a quem Jesus mais amava. Parece uma certa presunção, né? Não, eram 12, mas eu era o que Jesus mais amava. Então, era a ótica dele. A percepção de João, tá? Eu acho que Jesus não falou para João que ele, Jesus, o amava mais do que os outros. Eu acho que não. Mas João, não sei por que cargas d'água, João entendeu que Jesus o amava mais do que os outros, do que amava os outros.
Isso é ruim? Não. Pelo contrário, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ou seja, eu não sei quanto aos outros, mas sei que Ele me ama. Eu sei que a mim Ele ama. Eu sei que a mim Ele ama. Porque certamente Jesus já tinha dado muitas provas do seu amor para com João. Então João escreveu, o discípulo a quem ele mais amava, falando dele mesmo. Glória a Deus. Então, Jesus chega em Betânia, Jesus vai para Jerusalém, aleluia, e num determinado dia, lá no início do capítulo 11, Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Jesus ele monta num jumentinho e ele vai entrar em Jerusalém. E Jesus entra em Jerusalém com seus discípulos. E as pessoas, quando viram, as pessoas começaram a estender as suas vestes pelo caminho, né? Outros estendiam ramos pelo caminho, ramos de palmeiras pelo caminho, né? Cortado dos campos, e iam adiante dele, adiante do Senhor, clamando, gritando: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor, né? Bendito o que vem no nome do Senhor. Então, eles receberam o Senhor Jesus como se estivessem recebendo um rei, aleluia. Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai dizer que o Messias, o rei de Israel, chegaria humilde, montado num jumento. Zacarias 9, versículo 9, tá? A profecia está sendo cumprida, aleluia. Então, por causa dessa profecia, aleluia, o jumento tornou-se um animal associado ao Messias, aleluia. No entanto, irmãos, porque o fato de Jesus estar sentado em um jumento, isso fala de humildade. O jumento era um animal muito comum na Palestina, muito comum, tá? Era fácil conseguir um jumento, era fácil ter um jumento. Então, já um cavalo, não. Um cavalo não era qualquer pessoa que tinha um cavalo. Então Jesus ele monta no jumento, porque Jesus ele não entra em Jerusalém como um libertador militar, como alguém que vem destruir o Império Romano que dominava Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, aleluia, humilde, por isso ele monta no jumento, e as pessoas estendem suas roupas, estendem folhas, aleluia, e gritam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa palavra Hosana significa salva agora, salva agora, essa palavra Hosana. E eles gritavam: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, essa palavra, naquela ocasião, ela significava uma oração. E essa oração invocava o poder de Deus para salvar. Então, eles estavam clamando e orando, pedindo que Deus os salvasse. Salvasse dos seus pecados? Não. Salvasse de cadeias espirituais, da possessão de demônios? Não. Eles estão clamando, pedindo que Jesus os liberte da opressão do Império Romano, que os dominava naquela época. Só que Jesus não vem para isso. Jesus vem, aleluia, como um libertador, como um Messias libertador, como diz Isaías capítulo 61. Ele vem abrir os olhos dos cegos, abrir a prisão dos presos. Mas não é uma prisão literal, uma prisão feita de ferro, é a prisão causada pelo pecado.
É uma prisão onde o diabo aprisiona as pessoas. Ele veio abrir a prisão dos presos e apregoar liberdade aos cativos. Ele vem como Messias. E aí Jesus entra em Jerusalém, né? E chega no templo. Jesus vai observar o que está acontecendo no templo. O templo, irmãos, era algo majestoso. O templo no tempo de Jesus, e foi o último templo construído, era algo assim esplêndido. Os portões do templo maior do que esse teto, portões de madeira revestida em ouro. Esse templo foi construído por Herodes e ficava no monte. E conta a história que quando o dia, o sol nascia, os raios do sol atingiam as portas do templo, que reluzia, e as pessoas de muito longe conseguiam ver o reflexo do sol no templo de Jerusalém. Era algo assim monstruoso, fantástico. Se ainda existisse, seria uma das maravilhas do mundo, o templo de Jerusalém. Aleluia. Então Jesus, ele entra no templo, e era um lugar famosíssimo. Amado, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e principalmente o templo, era um lugar conhecido em praticamente todo o mundo daquela época. Jerusalém sempre foi a capital religiosa do mundo. Apesar de o mundo já possuir várias religiões e várias seitas, Jerusalém era sim, e é a capital religiosa do mundo. Então pessoas, amados, pessoas de várias partes do mundo, as pessoas viajavam para Jerusalém. Algumas iam para Jerusalém para conhecer a religião judaica, porque os feitos de Deus em Israel, os feitos de Deus em Jerusalém, aleluia, alcançou o mundo. As pessoas comentavam, mesmo porque os judeus, eles viajavam pelo mundo, e eles contavam o ocorrido em Israel. Eles contavam a história do Êxodo, eles contavam como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus sustentou o povo no deserto. Eles contavam a história dos reis, as batalhas que Deus venceu para eles. Então, não havia em nenhum outro lugar, como não há até hoje, um Deus como o Deus que estava em Jerusalém. Eles não conheciam, ninguém de nenhuma religião conhecia um Deus igual ao Deus dos judeus. Então muitas pessoas viajavam, e naquela época era difícil viajar, né? De navios precários, e alguns vinham de caravana, andavam a pé, camelo, enfim, mas viajavam muitos quilômetros para conhecer Jerusalém, para conhecer a religião judaica, e muitos se convertiam ao judaísmo e eram chamados de prosélitos. Os prosélitos eram as pessoas que não eram judeus, não eram de Israel, mas abraçavam a religião judaica e passavam a cumprir os rituais judaicos como se fossem judeus, né? Como se fossem judeus. Então, era um lugar muito frequentado, irmãos, muito frequentado, não só pelos judeus. As pessoas chegavam no templo em Jerusalém, e ali eles eram ensinados acerca dos sacrifícios, né? Acerca dos cerimoniais, e eles procuravam os levitas que trabalhavam no templo, procuravam os sacerdotes que ali estavam, e eles queriam sacrificar
né? Eles queriam se aproximar do Deus de Israel, eles queriam perdão para os seus pecados. Então, quando Jesus ele chega em Jerusalém nesta ocasião, e aqui, amados, uma semana, mais ou menos uma semana antes da prisão de Jesus, uma semana antes, ele chega no templo e ele se aborrece no templo, porque o que ele vê lá é um comércio generalizado no templo. Ele vê as pessoas carregando animal para cima e para baixo, animal para sacrifício, ele vê cambistas. Os cambistas não são essas pessoas que compram ingresso no Maracanã e depois vendem mais caro, não. Cambistas aquelas pessoas que convertem a moeda. Convertem a moeda. Eu pego os meus reais, vou ao cambista e troco os meus reais em dólares, troco os meus reais em pesos, eu troco os meus reais em libra esterlina, tá? É o cambista que faz isso. Então, existiam lá no templo cambistas que trocavam o dinheiro das pessoas de vários lugares do mundo, trocavam no dinheiro do templo, porque o templo possuía uma moeda que era do templo, uma moeda, podemos dizer que era uma moeda religiosa, era a moeda do templo. Então as pessoas trocavam, faziam o câmbio do seu próprio dinheiro, pegavam o dinheiro do templo, e com o dinheiro do templo, elas podiam comprar os sacrifícios, comprar os animais, e elas podiam fazer qualquer coisa com aquele dinheiro, a moeda do templo, aleluia. E lá estavam, acredito eu que os próprios sacerdotes estavam ali, trocando dinheiro, estavam vendendo animais, e por aí afora. Quando Jesus chega ali, ele fica muito aborrecido, e ele toma uma providência. Mas antes de falar sobre isso, a Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito, é escrito para a nossa aprendizagem, para a nossa repreensão, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Veja bem, esta passagem aqui, tá? Se ela não tivesse tanta importância, ela teria sido substituída por uma outra passagem qualquer, porque muitas outras coisas Jesus fez e falou que não está escrito aqui. Mas quando o Espírito Santo, usando os escritores para escrever a Bíblia, é claro, se não tem espaço para escrever tudo, vai escrever o quê? As coisas mais importantes, não é assim? Bom, se tem que fazer um resumo, eu não vou colocar nesse resumo algo que não tem importância. Então veja bem, isso está registrado aqui, e não é apenas um fato histórico, irmãos. É um fato histórico? Sim, é um fato histórico, porque aconteceu, mas não é apenas um fato histórico. Isso nos traz uma lição de vida, isso nos traz uma advertência, aleluia, como igreja, aleluia. Por quê, queridos? Jesus falou: olha, a casa de meu pai é chamada casa de quê? De oração, casa de oração. E olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai: um covil de lobos. Então, quando eu leio isso, e quando eu medito nessas coisas, eu tenho que procurar entender o que Deus está falando para mim. Deus está falando para mim, como pastor, que eu não posso fazer da igreja um lugar de comércio. Eu não posso fazer da igreja um meio para ganhar dinheiro. Não é isso.
A finalidade da igreja não é ganhar dinheiro. Não é essa a finalidade. A finalidade da igreja é aproximar as pessoas de Deus. Oração fala de intercessão. Oração fala de misericórdia, que fala da manifestação do amor de Deus. Porque se entra um pecador por essas portas, e alguém aqui que tem comunhão com Deus, ora e pede que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, Deus terá misericórdia daquela pessoa. Inclusive, Jesus falou que foi nos dado o poder de ligar e desligar. Ligar e desligar. Inclusive, o poder para perdoar pecados. Ele disse, olha, se vocês perdoarem o pecado de alguém, será também perdoado pelo vosso Pai que está no céu. Olha que importância. Então, igreja não é para arrecadar dinheiro. Não é. Igreja não é para fazer comércio. Eu às vezes, eu até me escandalizo às vezes quando eu vou em determinados lugares, que o culto está acontecendo, às vezes o pastor está pregando, mas a cantina está funcionando lá fora, e a cantina está cheia de crente comendo. Isso me escandaliza. Porque eu não vou para a igreja para encher a pança. Eu vou para a igreja para me alimentar de Deus, da palavra. Encher a barriga eu encho em casa. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, porventura vocês não têm casa para comer? Paulo fala assim para os crentes lá de Corinto. Isso já é antigo, né? Já é antigo. Porque alguns crentes iam para a igreja, não era para orar não. Não era para ouvir a palavra não, era para comer e para beber. E Paulo disse, porventura vocês não têm casa para comer não? Então eu às vezes, eu fico boquiaberto. Em alguns lugares. Vende-se tudo dentro da igreja. Faz-se rifa. Aqui na igreja, há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, tinha rifa. Eu deixava fazer rifa. Pastor, é para ajudar o departamento, passar essa rifa, esse sorteio. Aí às vezes a gente muda só o nome, que é para a consciência não ficar pesada, né? Não é rifa não, pastor, é uma ação entre amigos. Mas é uma rifa. Então, uma rifa, depois eu entendi que uma rifa é um jogo. E é um jogo de azar. Por que é um jogo de azar? Porque muitos compram e um só ganha. Então, o crente, é claro que nem todos, mas o crente entende que ele não pode chegar lá na loteria, pegar um bilhete e fazer uma fezinha na Mega Sena. A gente entende isso, nós não podemos fazer, mesmo tendo vontade, né? Vontade. Mesmo tendo vontade, mas a gente não pode, né? A gente não pode fazer. Por quê, pastor? Porque é um jogo de azar. É um jogo de azar. Então, poxa, eu entendo, e talvez vocês possam até achar que eu sou radical, mas eu entendo que uma rifa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando eu passei a entender isso, eu falei, não vamos fazer rifa não. Vamos parar esse negócio de rifa. E a gente não faz mais, graças a Deus. Porque quando vai chegando o entendimento, né, a gente vai se libertando. Amém? A gente vai se libertando, tá? Mas tem igreja aí que eles fazem rifa de celular, eles fazem rifa. O pastor tira um momento no culto, do culto para fazer rifa das coisas que os irmãos doaram. Faz rifa de celular,
faz rifa de relógio, faz rifa de motocicleta e vai embora. Não, mas é porque a igreja precisa para evangelizar, a igreja precisa para ganhar alma. Mas será que precisa fazer isso? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Então veja bem, Deus ele sabe da nossa necessidade, né? Que a gente precisa contribuir com missões, que a gente precisa evangelizar, que a gente precisa manter o templo, que não é o templo, é essa construção, porque nós somos o templo. A gente precisa pagar as contas. Deus ele sabe de tudo isso. Deus ele sabe de tudo isso. Eu não tenho que estar fazendo estratégias para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, né? É pregar o evangelho, e a hora já foi embora, mas tudo bem. Pregar o evangelho, né? Ensinar acerca dos dízimos e das ofertas, ensinar sobre dízimos e ofertas, e o Espírito de Deus vai trabalhando na vida dos crentes, tá? Os crentes vão entendendo que a obra precisa ser financiada, e os crentes vão, né, dizimando, ofertando, e quando o crente dizima e oferta, ele vai começando a ver que as portas vão se abrindo para ele. Ele começa a ver, aleluia, que na verdade ele não está dando nada, ele está semeando. E quando ele começa a entender isso, ele não tem mais dificuldade para dizimar, ele não tem mais dificuldade para ofertar. Amém, gente? Aleluia. A gente cansa de pregar e dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus é o dono do ouro e da prata, se a gente fizer a coisa direitinho, certinho, se a gente der honra para Ele, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, será que Ele vai deixar faltar alguma coisa para que as portas continuem abertas? Ele é o dono do ouro e da prata. Amém ou amém? Então Jesus chega no templo e ele, antes ele passa pela figueira, vai procurar frutos na figueira. A Bíblia vai dizer, amados, no versículo 12, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele saiu de Betânia, eram 3 quilômetros. É claro que quando Jesus saiu de Betânia, ele deve ter comido alguma coisa, né? Ele deve ter lanchado, deve ter comido alguma coisa. Mas, andando 3 quilômetros, no meio do caminho, ele olha uma figueira. A Bíblia vai dizer no versículo 12, que Jesus teve fome. Está escrito na tua Bíblia? Eu já ouvi pregadores dizendo que não, Jesus só fez aquilo para poder ensinar alguma coisa para os seus discípulos. Não, Jesus teve fome. Então significa, amados, que Jesus, ele também comia, ele tinha fome, porque muitos crentes olham para Jesus como alguém que, tão divino, que não tinha essas fraquezas que a gente tem hoje, que Jesus não comia por comer, mas não precisava, dormia por dormir, mas não precisava. É claro que não, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Hebreus vai dizer que assim como nós, em tudo ele foi tentado, assim como. Então quando você olha para a tua vida, nas suas fraquezas, nas suas limitações e tentações, Jesus também tinha. Só que diferente de nós, ele vencia todas as suas tentações, ele vencia todas as suas fraquezas, ele vencia. Então, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Uma vez, interessante isso, talvez vocês não tenham parado para pensar. Uma vez, Jesus chamou os seus discípulos, e Jesus gostava muito de pregar na praia. Então, Jesus chamou os seus discípulos, e Jesus falou assim: olha, vocês deixem sempre um barquinho por perto
deixa sempre um barco por perto. Porque se a multidão apertar demais, eu entro no barco e a gente vai embora. O que é isso? Jesus tendo receio de ser pisoteado, de ser amassado pelo povo. Ele disse, ó, deixa sempre um barquinho por aí por perto, né? Porque um homem na qual todos que tocavam nele com fé recebiam o milagre. Quem não quer tocar em Jesus? Quem não vai querer tocar em Jesus? Eu passo por cima de todo mundo, mas vou tocar nele. Eu vou tocar nele. Então todo mundo queria tocar em Jesus. Então Jesus falou, olha, deixa sempre um barquinho por aí, porque se a coisa ficar feia, a gente entra no barco E quantas vezes Jesus usou o barco de púlpito? O povo na praia, Jesus entra no barco, e a pessoa, barco balançando, e Jesus lá, falando à multidão. Engraçado, interessante, que às vezes tinha 3.000 pessoas na praia, e todas as pessoas ouviam o que ele dizia. Não tinha um microfone, não tinha um sistema de som, mas dizem os estudiosos que o efeito da praia, o vento, na parte da manhã, ele sopra do mar para a terra, se não me falha a memória. É isso mesmo, Jair? Você que é pescador experiente, você que é pescador experiente, não é não? Eu acho que é. Eu não sei se é na parte da manhã ou se é na parte da tarde. Não, eu não sei, agora Mas tem um horário que o vento sopra da praia para a terra. E tem outro do mar para a terra. Tem um outro horário que o vento sopra da terra para o mar. Não, eu acho que é à tarde. Por que é à tarde? Porque os pescadores, eles vão pescar de manhã, o vento sopra da terra para o mar, e o vento ajuda, sopra nas velas e os leva para o mar. À tarde é o contrário, o vento sopra do mar para a terra e os traz de volta. É assim. Então Jesus, ele ia à tarde, ele entrava no barco, o vento soprando do mar para a praia, para a terra, levava a sua voz. É claro, também na ação do Espírito Santo. Claro. Amém, gente? Então Jesus, ele olha para a figueira, ele está com fome, ele vai procurar fruto, não encontra, e eu posso imaginar Jesus embaixo da figueira. Já fiz isso muitas vezes na mangueira, eu adoro manga, muitas vezes. Aquela ali acho que está madura, aí subia no pé, ou então jogava pedra, para tirar a manga. E eu posso imaginar Jesus ali, olhando. Jesus não achou nada. Quantos creem que a visão de Jesus era uma visão excelente, era uma boa visão? Quantos creem? Jesus tinha 30 anos, 32 anos, né? A visão de Jesus era algo esplêndido, mesmo porque ele não tinha pecado, tá? E o pecado é que traz a corrupção para o nosso corpo. Jesus não tinha pecado, né? Então, Jesus, amados, ele era o Adão antes de pecar. Inclusive, Paulo vai dizer que Jesus foi o segundo Adão. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus era o segundo Adão, lembre-se do Adão antes do pecado. Adão, antes de pecar, era um homem perfeito, inclusive com a autoridade sobre a terra, com a autoridade sobre a natureza, com a autoridade sobre os animais, porque Deus deu essa autoridade para Adão e para os homens. Quando Adão peca, ele perde, mas Jesus, ele nasce
E Jesus, ele nasce perfeito pela ação do Espírito Santo, e ele permanece perfeito. Então, em Jesus está esta autoridade. Jesus não falava com os peixes? Pastor, isso é heresia. Não é não. Pedro pescou a noite inteira. Mestre, não peguei nada. Vai de novo e lança a rede em tal lugar. Pô, pescar a noite inteira, Pedro tinha batido aquele mar todo ali. O mar da Galileia, que não é tão grande assim. Na verdade não é um mar, é um lago, né? É um lago, mas é muito grande por quando se entende que é um lago, mas não é tão grande como um mar. Amém? Então Pedro tinha batido aquilo ali tudo. Jesus falou: não, volta, vai um pouco mais para lá e joga. E eles jogam a rede e tem tanto peixe que o barco já vai afundando. Pedro faz sinal para outros barcos, os barcos vêm correndo socorrer e enche todos os barcos. Um dia foram cobrar o imposto de Pedro, cobrar o imposto de Jesus, e eles não tinham dinheiro não. Pedro foi falar com Jesus. Jesus foi falar assim: vai até o mar e pesca o peixe. Tira o peixe, tem uma moeda lá dentro, você paga o imposto. E Pedro chegou lá, jogou um anzol, eu acredito que foi com um anzol, pegou o peixe, abriu o peixe, lá estava uma moeda dentro do peixe. Autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a terra. Na tempestade, Jesus repreende o vento, Jesus repreende o mar. Amados, essa mesma autoridade Adão possuía. Adão possuía essa mesma autoridade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. E Jesus chega para a figueira. Aí sim, eu creio que Jesus quer dar uma lição aos seus seguidores, e que seria passado para nós hoje. Jesus disse: olha, nunca mais, está aqui no versículo 14, nunca mais coma alguém fruto de ti. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus precisava fazer isso? Não. Agora, ele estava com fome? Estava. Eu acredito que ele aproveitou uma ocasião onde ele estava com fome, onde ele não achou o fruto, ele aproveitou para dar uma lição para os seus discípulos, ensinar algo importante. Nunca mais, e a Bíblia vai dizer que Jesus disse a quem? Vocês estão aqui? Jesus disse a quem? Isso não é doideira não, falar para a figueira? Falar para a figueira? Se alguém me ver conversando com uma mangueira, vai chamar o corpo de bombeiro e vai me levar para o hospício. Mas lá estavam os discípulos e Jesus. Figueira, escuta, nunca mais alguém vai comer fruto de você. E lá estavam os discípulos olhando. Deus é que sabe o que não passou na cabeça daqueles homens. Os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, numa determinada ocasião, achou que ele estava ficando louco.